Eu vou dar umas puladinhas assim, porque senão vai ficar muito longo, vocês vão dar até bolha no pé. Então... Vai dar bolha no pé. Prontinho. Eu acho que eu abri os vídeos todos, acho que tem algum aberto que está cantando. Estou tocando o som aqui. Deixa eu ver qual. Pronto, parou. Tinha começado aqui. Tem 2 andando à toa aqui. Pronto, parei. Ok? Posso começar? Pode. Estamos todos ansiosos. Eu também. Peraí, deixa eu só colocar um negócio aqui, porque... Ó, abrindo a página do meu escritório aqui para a gente abrir. Estou ficando doida de cabeça. Achei. Só um minutinho. Então, eu vou compartilhar com vocês de novo, né? Deixa eu abrir. Não, está tudo aberto aqui. Isso aqui dá certo. Cadê o PowerPoint? Aqui, achei. Cadê o negócio que não apareceu aqui? De novo, igual a vez passada. Espera aí que eu vou conseguir. É nesse notebookzinho que tem embaixo. É na janela, aqui. Na janela, pode ser janela, que é PowerPoint. Isso. Dá para ver aí? Dá. Começando, vou abrir. Fecha todas as ferramentas aí do lado. Isso, aí ficou maior, ótimo. Eu vou abrir aqui a página inteira, né? Fica bom. Ajustar modo de tela cheia. Isso. Beleza. Ficou ótimo. Obrigada. Deu certo. Isso aqui tudo a gente já viu? Ok, nós paramos aqui, né? Na semana passada, a gente estava chegando lá no chafariz da Marília de Dirceu. Estão lembrados disso? Sim. Tá, então hoje a gente vai fazer ainda, a gente já fez a Santa Ifigênia, a gente vai fazer São Francisco de Assis, que é a última do lado paulista. Depois a gente vai passar para a Praça Tiradentes, né? Que a gente vai ver o Museu dos Inconfidentes e a Escola de Minas. E depois nós vamos passar para o lado dos Emboabas, que nós vamos ver a Igreja do Pilar. Eu vou dar uma pulada em algumas para poder dar tempo, tá? A Igreja do Pilar, a Igreja do Carmo e a Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. E depois nós vamos ver a Casa dos Contos, que eu acho que é importante também a gente ver nesse momento. Algumas vão ficar aí para trás, mas depois eu mando para a Carmen, e ela manda para vocês, e vocês dão uma pesquisada até chegar o dia da gente ir lá pessoalmente, tá bom, pessoal? Aí vai dar tudo certo. Então, vamos lá para o nosso passeio. Eu vou abrir aqui. Está dando para ver aqui? Eu vou... Nós estamos vendo a apresentação da Capela do Padre Faria aí. Ainda? Espera aí. Então, deixa eu arrumar. Tem que trocar. Tem que trocar. Apresentar outra coisa. É mesmo. Aqui. Beleza? Uhum. Então, vou fechar aqui. Aqui é onde a gente estava. Vamos colocar o bonequinho, nós paramos aqui. Então, a gente estava falando aqui sobre o chafariz. Uai, quero chegar pertinho.
Ó, tem um caminhão passando na nossa frente aqui. Beleza. Então, a gente estava falando sobre o chafariz, eu expliquei para vocês, né, que o chafariz, ele servia para abastecer as casas de água, né, porque não existia água encanada, então as pessoas vinham, na verdade, os escravos, né, vinham aqui encher a água nas latas ou naquelas bicas que eram tipo as jarras, né, que eles colocavam água e levavam, então, na cabeça para as casas. Então, quando a gente olhar o chafariz, a gente vai ver que ele é composto de alguns elementos, né, que é a bacia, ela pode ter vários desenhos, né, desde o mais simples, retangular, quanto os mais rebuscados. Tem as colunas, que também vão ser rebuscadas, né, algumas, quanto mais o tempo passa, mais evoluído elas vão ficando em relação ao período histórico e elas vão ganhando mais ornamentos. Então, aqui, não sei se vocês lembram o nome desses elementos aqui, que a gente viu nas igrejas, são as volutas, né? Não sei se vocês se lembram disso, né? As volutas. Aqui, então, nós vamos ter as colunas, a bica, aqui as carrancas, ok? Desculpa, aqui a bacia, aqui as carrancas, na boca delas, desses anjinhos, dessas imagens que apareciam aí, nós vamos ter as bicas. Vamos ver se dá para ver mais de perto. Aqui, tá vendo? Dá para ver uns caninhos aqui? Não sei por que hoje está aparecendo esse quadradinho, mas aqui tem uns caninhos que saíam a água jorrava por aqui, eles pegavam abastecia as jarras com através dessas bicas. Tudo que saía da boca, ela é chamada de gárgula, que sai da garganta, ok? Então, nós vamos ver nas igrejas, agora mesmo a gente vai chegar na São Francisco de Assis e a gente vai ver isso. Nós vamos ter, quando for carranca e estiver saindo da boca, nós temos isso chamando de gárgula, onde sai água. Pode ser água de chuva, pode ser água para abastecer a cidade, não tem problema. Agora, nos telhados, a gente vai ver também algumas cornetinhas, tá? Então, aí a gente vai chamar de buzinote, porque as cornetinhas apertavam assim, falavam pó, pó, né? Apertava e fazia barulho. Então, aparecia uma buzina, as buzinas dos carros eram assim, né? A partir do momento que começaram a ter os carros, as buzinas eram desse tipo, né? Parecendo uma cornetinha. Então, são chamados de buzinotes, tá bom? Então, nós temos aí esses elementos. Essa conchinha aqui são os arrocais que eu tinha falado para vocês, né? Que a gente viu também nas igrejas, principalmente no período do Rococó, a gente vai ver muitos arrocais aparecendo. E nós temos aqui o frontão, né? Que é a parte de cima, que vai fazer o coroamento com a cimalha é esse contornozinho aqui, né? Que vai aparecer dando esses detalhes. Podia ser reto, em forma triangular, ou quando começa a ganhar movimento, ele começa a se tornar mais barrocos. Aqui, nós temos outra rocaia aqui, algumas volutas aparecendo aqui, né? Eu vou ver se eu tiro esse quadradinho da ponta aqui. Então, temos aqui o chafariz, né? Aí, lembra que eu falei para vocês que era meio que um combo, né? Aqui nós temos a ponte. Vamos lá na ponte. Tem hora que ele não quer ir, não sei por quê. Aí eu trago ele aqui, anda um pouquinho mais. Descobri que eu posso mexer com ele aqui. Se ele não quer ir também. Ó, aqui vai dar. Então, aqui é a ponte da Marília de Dirceu, tá? Aqui ela encontrava com o Tomás Antônio Gonzaga. Essa rua chama Rua Santa Ifigênia, porque vem lá da igreja de Santa Ifigênia, tá bom? Então, aqui embaixo passava um córregozinho, né? Na verdade, nem era um rio muito grande, era um córrego. Então, a gente tinha aqui essas aberturas, né, que eram pontos de encontro. Então, tinha esses bancos, a maioria das pontes tem os banquinhos, alguns maiores, outros menores, e também
tem a cruz, tudo feito em pedra, tá bom? O córregozinho tá aqui embaixo. Olha lá ele, é bem pequenininho. Então, tinha essa ponte aqui que passava de um lado para o outro. E é interessante quando a gente observa que a maioria das casas, a gente vê aqui, os cachorros estão lembrados? E nessa casa, a gente vê algumas coisas diferentes. A gente vê esses ornamentos aqui. Nossa, esse quadradinho está me incomodando. A gente vê aqui esses desenhos aqui. Dá para ver? Isso aqui é chamado de lambrequim. São uns ornamentos que têm origem árabe e que veio para o Brasil e eles começaram a ornamentar algumas casas. Então, esse lambrequim, ele servia para ornamentar aqui a beirada, o beiral, né, dos telhados, ou a gente podia ver aqui também na cumieira, aqui na parte superior do telhado também poderia ter esses lambrequins. Eles eram feitos ou de madeira ou de chapa de zinco. Tá? Então, era desses dois elementos que podiam ser construídos esses lambrequins ornamentando as casas. Aqui em Ouro Preto, a gente tem nessa casa e acho que numa outra casa lá perto do Casa da Ópera. Aqui também vai passar nela. Então, a gente tem aí esses elementos que eu acho que eu não tinha falado na aula passada, né? A gente já veio aqui nessa igreja, na Santa Efigênia? Ah, não, isso aqui é a Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias, desculpa. Não, né? Nós paramos, foi lá mesmo, né? Foi. Tá, beleza. Então, aqui, nós vamos ver de novo as casas. Olha, quando eu falo para vocês que as casas eram sempre de água para frente e água para trás do telhado, olha, dá para a gente observar que é sempre assim. As casas maiores é que tinham um telhado de mais de 2 águas. Então, lá, água para frente, água para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. Então, normalmente era isso. E aí, a gente tinha visto também a semana passada que a gente tinha os balcões, né, que podiam ser sacados quando eles saem para fora ou entalados quando eles estão dentro da parede das janelas. E que as casas de 2 pavimentos normalmente eram de pessoas mais abastadas, onde aqui embaixo era ou comércio, ou o estábulo, o lugar de colocar os animais, ou o lugar de colocar os escravos, tá bom? E a família sempre morava no pavimento superior. Quero ver se eu consigo entrar. Vamos lá. Então, aqui a gente vai ter essa arquitetura sendo diversificada aqui, né? Se dá para ver casas de 2 pavimentos, de 1 pavimento, as janelas de guilhotina, os cachorros, as bandeiras nas portas, né? Que é esse elemento aqui, a verga podia ser reta, ou em arco abatido, ou em arco pleno, né? Tudo isso a gente já falou a semana passada. Aqui, essa igreja é a igreja de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias. Essa igreja foi desenhada pelo pai do Aleijadinho, tá? E está enterrado aqui, tanto o Aleijadinho quanto o pai dele, dentro dessa igreja, Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias. Então, vamos ver se a gente consegue entrar nela. Vamos ver primeiro por fora, né? Alguns elementos aqui. Então, se a gente observar, olha, ela é uma fachada que tem movimento, a torre sineira está um pouquinho recuada em relação à parte frontal da edificação. A rosácea aparece aqui, né? Já no lugar do óculo, ela não é redondinha mais, ela é em forma de uma rosa, então ela recebe o nome de rosácea. O portal tem alguns elementos aqui trabalhados, né? A parte do coro, ó, tem o balcão. Não sei o que vou fazer com esse negócio aqui, mas isso aqui está me irritando, esse quadradinho. Ele está pegando a vertical da parede. Quando você pega o chão, aparece essa bola. Quando você pega uma parede, ele parece o quadradinho. Isso é muito chato. Aqui, na igreja, tinha a portada principal, as portas em almofadas, que são esses relevos, né, que são colocados nas portas.
a gente tem aqui esse portal todo, a gente chama encantaria, né? Porque é em pedra. Pedra e cantaria é a mesma coisa. Então, a edificação era feita em cantaria. Aqui o local do coro, que fica em cima da portada principal. Aqui a sacadinha já é com o balcão entalado, tá vendo? Ó, dentro da parede. O local das chaves, lembra que eu falei aqui, que servia de iluminação para as escadas? Então, a gente chama de chave as torre-sineiras, né? Tá aqui a torre-sineira daqui. Esse aqui tem 2 relógios, dois sinos, quer dizer, a igreja é um pouco melhor, né? Que tem 2 sinos. A cúpula, ela já é desenhada, né? Tá vendo? Que a cúpula já não é uma cúpula retinha, né? Ela tem um desenho todo aqui. Esse elemento em cima é chamado de pináculo, né? Pináculo. E o frontão, isso aqui é a cimalha, que faz esse elemento aqui que contorna a parte que vai separar. A parte que vai separar a parte frontal da igreja com o frontão. O frontão é isso, né? Que vai esconder o telhado, porque o telhado está aí atrás. Ok? Vamos ver se a gente consegue entrar lá dentro. Ixi. Deixa eu tirar aqui só para ver se a gente vai conseguir entrar lá dentro. Hoje eu não estava tentando entrar dentro das igrejas e não consegui. Não consegue, só tem uma bolinha lá dentro. Então, essa bolinha que tem que estar aqui, né? Vamos pôr o bonequinho aqui para ver se dá certo. Não. Não vamos conseguir entrar lá dentro dessa igreja. Eu acho que eu tenho um vídeo dela, peraí. Ah, não, acho que é só da São Francisco. Deixa eu só dar uma olhada aqui, porque acho que eu esqueci de abrir. Deixa eu olhar por aqui. Só um minutinho. Acho que eu não copiei, eu copiei a aula passada e hoje eu não copiei, esqueci de baixar ele. Vamos ficar sem passar por esse aí. Bem, então dá para ver que a igreja, ela é uma igreja bastante interessante, né, em relação ao formato. Ela é retangular, mas o interior dela é o interior... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Só um minutinho. Ah, eu estou batendo no outro computador aqui. O nome é bem grandinho, né? Vamos ver se aparece o interior dela. Aqui, voltar. Vou abrir aqui só para vocês não perderem, porque ela é bem interessante. Dá para ver ou vocês estão vendo o mapa ainda? Vocês estão vendo o mapa ainda? Está vendo o mapa. Tá, peraí, um minutinho. Está vendo a lateral da igreja, tem que compartilhar outra coisa. Peraí, é outra coisa, peraí. Apresentar outra coisa. Só para vocês verem o altar mora aqui. Abri aqui uma imagem aqui. Vocês querem me vender a foto. Então, dá para a gente observar, olha como ela é dourada, olha o douramento da igreja, mas quando a gente olha, olha, eu estou querendo virar com o mouse, quando a gente olha o teto dela é branco com dourado, então a gente sabe que quando é branco com dourado, a gente está no período rococó, então a gente vai ter essa mistura, né? Olha aqui,
as colunas, dá para ver que as colunas são brancas com douradas? Então, esse elemento é rococó. Então, temos aí uma mistura de uma parte mais dourada e a maioria dela já com elementos rococó. Por que que acontece isso? Porque eles começam a dourar a igreja e aí chega um momento em que já não tem mais tanto ouro, então eles vão trabalhando do ouro com o branco. E aí a gente fala que a decadência do período barroco, apesar de que a gente acha que o rococó é o apogeu, não é. O apogeu é o alto barroco, onde tudo é dourado, tá? A decadência do barroco, que é o rococó, porque a gente tem a mania de falar, isso é muito rococó. Por quê? Porque ele aparece mais, né? Ele aparece mais porque ele faz o contraste do branco com o dourado. Então, é muito interessante a gente observar aí essas referências, né? E no interior da igreja, a gente tinha uma parte alta, né? Porque as pessoas assistiam à missa aqui embaixo, a gente tinha essa parte alta onde ficavam as pessoas mais importantes, né? Igual no teatro mesmo, onde tem os camarotes, onde ficam as pessoas que têm um maior poder aquisitivo que podem pagar esse lugar, né? E a igreja também era do mesmo jeito, tem dos dois lados, e as pessoas mais ricas passavam depois a usar isso aqui. Lembram que quando eu mostrei lá a igreja do Padre Faria, ela não tem essa parte, porque a gente está lá no maneirismo, no início do período barroco, né? Então, a gente tem uma igreja retangular. Aqui, se vocês viram por fora, a igreja também era retangular. Mas olha aqui como ela tem movimento por dentro, né? Que é aquela teatralidade, tudo isso feito em madeira, com pintura em ouro, né? E que, então, vai criar esse movimento aí. Imagine você entrando dentro de uma igreja dessa, você fica encantado e você quer olhar para todos os lados, ver todos os efeitos, imagine as velas, né? Aquele fogo da vela piscando, fazendo com que você tenha efeito de luz e sombra, que cria uma atmosfera muito assim, encantadora, né? Porque um momento você vê aquilo claro, outro momento você vê aquilo escuro, e vai começando a te deixar com uma sensação de que tudo pode mudar a qualquer momento. E é isso que o barroco, quando eu falo em barroco como um todo, né? Maneirismo, barroco e rococó, quer apresentar para os fiéis para que eles voltem para a Igreja Católica. Lembram daquela oscilação entre o catolicismo e o protestantismo? E isso vai acontecer, então, em todo esse período aí. Vamos lá. Senão hoje a gente não termina a nossa viagem. E a semana que vem, quem viaja sou eu, aí não vai dar certo. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos continuar andando, que a gente já viu a igreja. Então, dá para ver que ela é bem retangular mesmo, né? O cara está bebendo água aqui num garrafão, ó. Estava com muita sede mesmo. A gente vai ficar andando atrás dessa caminhonete aqui, mas agora mesmo ela vai embora e deixa a gente, tá? Peraí que agora mesmo a gente chega ali. Então, isso eu não vou ficar repetindo, porque é a mesma coisa sempre, tá? Aqui é outra ponte, tá vendo de novo? Olha, a gente tem aqui, né, essa parte redonda, a cruz, tudo isso aqui vai Acho que você está aparecer. voltando na mesma ponte, Elaine. Você Ah, deu a tô. volta na igreja. É, Ah, não. Meu Deus. Ah, é mesmo. olha lá, você Vamos deu a lá. volta na igreja. Nossa Senhora. Só andamos, hein? Vai gastar a minha sola do meu tênis. Vai, Carmen. Eu dei a volta, né? Aquela hora que você foi querer entrar, ela pegou do outro lado da igreja. É. Então, vamos lá, vamos embora. É.
Peraí que nós vamos chegar agora lá na... Agora mesmo eu quero mostrar um outro oratório que tem aqui, logo em seguida. Nós chegamos. E aí, quando a gente fala dos oratórios, lembra aquele lá do Vira-Saia que eu tinha mostrado para vocês? Não sei se vocês lembram dele. Fecha Oratório essa do propaganda Vira-Saia. do hostel aí do lado para a gente ver a imagem inteira. Ah, é mesmo. É, isso. Ok. Chegou. Então, quando a gente vê que tinha os oratórios, aqui também a gente vai ter outro oratório, olha. Tá vendo? Tem um santinho ali, fica sempre aberto, né? Ali tem mais um. Então, essa casa aqui também é uma casa bastante interessante, né? Que ela é uma casa, provavelmente, de poder aquisitivo bem alto, porque você tem aqui um porão grande, né? E todo feito em pedras, né? Olha, em volta das janelas tinham luminárias. Essas lamparinazinhas assim, que eram acesas, imagina, isso era com vela, né? Não tinha energia. Elas eram acesas em dias de festa. Então, eles acendiam essas lamparinas e a casa ficava mais iluminada, né? E as pessoas chegavam aí já com a casa toda iluminada. Porque a iluminação de rua, ela era feita igual essa aqui, né? Vamos lá. Opa. Perdi agora onde eu estava. Espera aí que eu vou tirar só para eu ver onde que eu estou chegando aqui, porque agora até eu perdi, né? A gente estava aqui na Rua dos Paulistas. Vamos lá. Isso. A gente vai subindo aqui. Oh, meu Deus. Um pouquinho para frente. Vamos aqui na casa do Gonzaga. Aqui a gente já chega no... Aqui era a casa do Tomás Antônio Gonzaga, onde se encontravam os inconfidentes, né, para poder discutir como ia ser feita a Inconfidência Mineira. Então, também... Ah, interessante aqui, lembra que a gente falou do balcão sacado? Olha, aqui é balcão sacado, não é? Só que esse é corrido, porque esse aqui também é sacado. Olha, ele é levado para fora, ele é curtinho, mas ele é sacado. Só que ele é individual, ó. Em cada porta tinha o seu. Aqui ele era todo, né? Olha aí, ó, a verga em arco abatido, né? Tudo isso aqui. Olha como essa aqui é mais interessante. Olha como as bandeiras eram decoradas, né? As bandeiras é aquele elemento que fica sobre a porta, né? E aí nós vamos ter aqui a igreja de São Francisco de Assis, que é uma das igrejas mais famosas que tem em Ouro Preto, né? Que é essa igreja aqui. E aí vocês vão observar que ela não tem a frente reta, né? A frente já é a frente é um pouco reta ainda, mas ela tem esse movimento, o torreão já é todo redondo. Vocês estão sentindo essa evolução da arquitetura? Dá para vocês perceberem isso? Que antes a torre era fora da igreja, depois ela gruda na igreja, acompanhando o nível da portada principal, depois ela recua um pouquinho quadrada, depois ela se torna redonda. Então, a gente está vendo a evolução desse período a partir desse caminho que a gente está fazendo. Por isso que sempre eu gosto de começar lá embaixo, lá no final da cidade mesmo, lá no Patifaria, porque a gente consegue entender perfeitamente essa evolução da arquitetura, principalmente do lado dos paulistas, né? É bem interessante a gente observar isso aqui. E aí, a gente vai ver o seguinte,
essa igreja, ela tem vários elementos importantes. Nós temos a portada, né, feito pelo Aleijadinho, esse desenho, essa escultura aqui em cantaria, né, na verdade é em pedra-sabão, foi feito pelo Aleijadinho. Isso aqui é tudo em pedra mesmo, em cantaria, do mesmo jeito aqui. Olha, o sino, a chave, né, que é a abertura que vai para os sinos, elas já não são mais retangulares, né, elas ganham movimento. Olha como isso aqui, ele cria essa coluna circular, né, redonda, e depois cria um outro plano e vem a torre lá atrás. Então, isso é muito interessante. Isso aqui é São Francisco de Assis, que é colocado aqui, né, contando toda uma história. A gente vai ver que ele tem uma caveira na mão, né, ligado muito à morte em relação a essa igreja, né, São Francisco de Assis tinha essa referência, né, ligada à morte. E aí nós vamos ver, então, olha, a cimalha muito, muito desenhada. Olha como essa voluta aqui, ela é recortada. Ela não faz aquela voltinha final que a gente viu lá no frontão da Marília de Dirceu, né? Então, aqui a gente vai vê-la recortada. Então, é muito interessante. A torre com o pináculo, a cruz, né? Depois, se desse tempo, a gente poderia falar mais um pouco sobre as cruzes, enfim. E aí, então, nós vamos entrar dentro da igreja, tem um videozinho aqui, deixa eu só ver qual que é, porque eu abri todos de uma vez, eu não sei qual que vai... Ah, é esse aqui mesmo. Vou parar aqui, para a gente dar uma entradinha lá dentro, que eu acho que vai ficar melhor. A Luana perguntou por que era ligada à morte, a imagem, acho que é a imagem de São Francisco, né? Peraí. A próprio é o santo mesmo, né? Tudo do São Francisco é ligado à morte. Aí você fala, mas tinha os passarinhos. Mas a igreja, o São Francisco em si, ele deixou tudo, né, para viver junto com os pobres. Então, ele não se preocupava com nada. Então, para ele viver ou morrer não tinha muita importância, né? Desde que ele pudesse ajudar as pessoas. Então, era o sacrifício dele pelas pessoas. Então, por isso que tem essa caveira aí na mão do São Francisco nessa igreja. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Opa, abri errado. Eu acho que é esse. Não, é a igreja de São Francisco. Esse é o de Assis? Esse mesmo. É que eu vou abrir a tela toda. Em 360 graus. Uma produção do Rodeador Cultural e promoção da plataforma reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1980. Basta virar o seu aparelho para qualquer lado e ter uma experiência em 360 graus. Então, aqui, a gente vê a frente dela. No coração de Ouro Preto, ergue-se uma das mais extraordinárias expressões da arte colonial brasileira, a Igreja de São Francisco de Assis. Um verdadeiro símbolo do barroco mineiro. Eu apertei pause? Acho que sim. Essa igreja combina a genialidade arquitetônica de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, com o esplendor pictórico de Manuel da Costa Ataíde. A portada é um dos grandes destaques da edificação, apresentando um relevo esculpido por Aleijadinho em pedra-sabão. No centro, a imagem de São Francisco recebendo os estigmas de Cristo está rodeada por motivos ornamentais elaborados, que se integram de maneira harmoniosa à estrutura arquitetônica. As primeiras iniciativas para sua construção remontam a 1746.
quando foi criada a Ordem Terceira da Penitência de São Francisco de Assis. Vocês viram Uma que das a mais fachada influentes é de toda Vila de Rica. movimento, né? No Ela está falando entanto, barroco, apenas mas em na verdade ela está falando do 1766, terceiro período as do obras foram de barroco. fato iniciadas. Seguindo Se o vocês estilo da fachada menor. observarem no interior da igreja, que cor ela é? Branca, né? Branco, lembra que a igreja, quando ela tem branco com dourado, ela é rococó? Estão lembrados das cores que eu falei para vocês a semana passada, né? Olha, o teto em perspectiva, esse teto é do mestre Ataíde, tá? O teto em perspectiva, se você olha, ó, ele alonga, né? O teto através dessas colunas, tendo esse ponto aqui sendo ponto de fuga, né? Olha, todas as colunas vão chegar nesse mesmo ponto, tá? Então, é um ponto de fuga, e como ele cria essa ilusão de perspectiva, ele cria, então, um teto muito mais alongado, né, do que realmente ele existia. E aí nós temos as cores, azul, vermelho, branco e amarelo, ou dourado, né, dando, então, toda essa referência aqui que eu tinha falado para vocês na semana passada. Olha lá, o teto é branco com dourado, as paredes são brancas, né, os ornamentos dourados. Vamos lá. No interior, os olhos são imediatamente atraídos pelo teto da nave, onde Manuel da Costa Ataíde pintou uma de suas mais celebradas obras, a Assunção de Nossa Senhora. Com cores vibrantes e uma composição dinâmica, a cena apresenta a Virgem cercada por anjos músicos. O detalhe revolucionário de Ataíde está na representação da Virgem com traços mestiços, um reflexo da identidade brasileira nascente. Os altares laterais e o altar-mor, também projetados por Aleijadinho, revelam a exuberância do rococó mineiro, com colunas retorcidas, rocalhos. Gente, por que está aparecendo esse monte de E figuras gente aqui? celestiais, que guiam o olhar do fiel para o ponto mais sagrado do templo. Entre outros elementos notáveis, destacam-se Peraí, os tá aparecendo púlpitos aqui até o esculpidos aqui em na pedra história. sabão, Não queremos ele na de nossa aula. 1771. Cada um exibe figuras dos evangelistas e cenas bíblicas, conferindo um aspecto catequético Isso é interessante. à decoração. Peraí, A deixa eu riqueza voltar de ali, detalhes só e a harmonia aquele entre negocinho ali. arquitetura, escultura e pintura fazem desta igreja um dos mais importantes monumentos do período colonial brasileiro. Ao longo dos séculos, a igreja de São Francisco de Assis É interessante a gente observar que em alguns lugares, tanto em casas quanto em edifícios, outros tipos de construções, nós temos aqui esses banquinhos que davam para a janela. Lembra quando eu mostrei uma casa para vocês, onde tinha uma treliça que eu chamei de muxarabi, lembram? E que eu falei que as moças, elas não podiam ser vistas, então elas ficavam olhando de dentro da casa para a janela, sem que elas fossem vistas, né? Então, esses bancos serviam para que as pessoas, os padres, né, ficassem aqui olhando o lado de fora, como aqui é a igreja. Mas nas casas também poderiam existir esses elementos aqui, tá bom? portuguesa no mundo. Então, aí a gente Integrando a cidade... A gente consegue ver, então, aqui, isso aqui é em madeira, tá? Já é em madeira, não é uma pintura na parede. Quando é pintura na parede, a gente chama de pintura parietal. Aqui, ele é uma madeira colocada aqui, tá? Então, a gente vai ver os anjinhos, a gente vai ver as volutas, os rocais, todos aqueles elementos. Aqui é o púlpito, aqui é o outro púlpito, né? Todo em pedra, que a gente tinha mostrado antes. Meu Deus, toda hora aparece isso. Histórica de Ouro Preto, reconhecida como Patrimônio da Humanidade pela Unesco, esta igreja permanece como um testemunho da genialidade de Aleijadinho e Ataíde, e um convite permanente à contemplação da grandiosidade da arte barroca no Brasil. Ok? Deu para entender o interior da igreja, como é? Então, vamos lá.
Vamos... Não, esse aqui não, esse aqui é daqui a... Peraí, só um minuto aqui que eu vou... Agora, tá abrindo aqui tudo. Vamos lá de novo, voltar para o nosso mapa. Ai, sumiu o nosso mapa daqui. E aí, saindo, então, aqui da igreja de São Francisco de Assis, nós vamos dar uma... Aqui é o lugar onde tem umas feirinhas, é bem interessante. Bem aqui, a gente já vai chegar na Praça Tiradentes. Então, aqui a gente vai ter os edifícios mais importantes, né? Lembram que na formação das cidades, né? Não sei se vocês já viram isso em História das Cidades, que a gente tem aqui... Quer chegar, hein? Chegou. Meu Deus. Deixa eu mexer aqui só para cair ali, porque senão a gente vai ficar perdendo tempo. Pronto. A gente estava aqui, tá? A gente estava tentando subir essa rampinha aqui, mas não conseguimos, enfim. Então, nós temos aqui a Praça Tiradentes, onde... É isso que eu estava falando, das histórias das cidades, né? Normalmente, quando tem a formação das cidades, a gente tem o ponto mais importante da cidade acontecendo, onde tem os edifícios públicos e as casas sendo formadas em torno dessa praça, normalmente é em torno de uma praça, né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos, hoje, o Museu da Inconfidência, era a antiga Casa dos Contos, agora mesmo eu volto nela, e nós temos aqui atrás, isso aqui era o Palácio dos Governadores, porque Ouro Preto foi a capital de Minas já. Então, aqui morava o governador, né? Aqui do lado, a gente vai voltar aqui ainda, mas é interessante só para mostrar. Aqui atrás tinha uma capelinha, tá? Vamos ver. Aqui atrás, uma capelinha, ok? Que servia para a família dos governadores. E aqui tem a outro São Francisco, essa aqui é São Francisco de Paula. Lembra que eu falei para vocês que de um lado, muitas vezes tinha a igreja do mesmo nome do outro lado, né? Então, aqui a gente... Descer. Ah, tá aqui. Então, aqui a gente está na Praça Tiradentes. Então, tudo que acontecia na cidade era voltado a esse local. Então, temos de novo, olha como o telhado aqui já é mais elaborado, não tem os cachorros, né? Tem as cimalhas fazendo os acabamentos. Olha, dá para vocês observarem que é tudo muito mais pomposo, né? Do que o que a gente viu até agora em outros locais, tá? Esse aqui hoje é o restaurante da Escola de Minas, né? Isso aqui. Esse prédio aqui pegou fogo há uns 20 e poucos anos atrás e eles construíram com as mesmas características, mas lá dentro é tudo diferente, tá? Ele pegou fogo, ficou um maior tempo aí, ele totalmente destruído, a gente via até o porão, tudo em volta dele. Então, vamos lá. Vamos entender que
que a Casa dos Contos, vamos chamar em Casa dos Contos para a gente entender o que aconteceu no período colonial. Nas Casas dos Contos, não, desculpe, na Casa de Câmara e Cadeia, era o local, o próprio nome fala, Casa de Câmara, quer dizer, servia da parte administrativa da cidade, era como se fosse a prefeitura da cidade, e a cadeia. Como é que era dividido isso? Nós temos aqui embaixo a cadeia e aqui em cima a Câmara. Tá? Então, eram esses dois elementos que formavam a Casa de Câmara e Cadeia. Era essa grande construção, normalmente feita em pedra. Essa parte de baixo possuía paredes muito, muito grossas, a gente vai ver daqui a pouco. Ela era elevada em relação ao piso, até porque a casa de câmara tinha que ser uma coisa imponente, afinal de contas, eram eles, né, que mandavam e que coordenavam o funcionamento da cidade, uma prefeitura. Então, ela era elevada em relação ao chão para mostrar poder, tá? 2 escadarias, vamos chegar mais perto aqui para a gente ver. 2 escadarias, uma do lado de cá e outra do lado de lá. Esses pilarzinhos com cinturas, eles recebem o nome de balaústres, tá? Então, a gente vai ver balaústre aqui, a gente vai ver balaústre lá em cima, tá vendo? Então, ele servia, é muito característico isso do período neocolonial, principalmente no Brasil, mas ele já era um elemento importante no final do período barroco, ele já começa a aparecer aí essa arquitetura neocolonial, tá bom? Então, temos aqui um frontão triangular, tá vendo que ele já tem essas referências um pouco do período neocolonial, mas ainda é barroco, tá? A torre, com esse sino e o relógio, serviam para quê? Todas as vezes que tinha alguma notícia importante para dar para as pessoas da cidade, ou que tivesse alguma reunião importante que precisasse chamar as pessoas que eram chamadas de pessoas de bem, eram o que hoje a gente chama de vereadores. Então, eram nomeados pessoas de bem, homens de bem, e que decidiam as coisas da cidade. Então, eles tocavam o sino e esses homens de bem sabiam que tinham que vir até aqui para decidir alguma coisa. Então, esse sino servia para isso, né? Muitas vezes o pessoal, mas na igreja que tem o sino, por que na Casa de Câmara e Cadeia também tem? Por causa disso, tá? Porque ele servia para dar avisos ou para chamar esses homens de bem para discutir alguma coisa, para alguma reunião. Então, nós vamos ter essas colunas também, né? Aqui a gente tem umas colunas jônicas aparecendo aqui, né? Os balcões aqui sacados, olha como as grades eram bem assim robustas, né? Para proteger os bandidos que ficavam aqui. Lembrando que nesse momento quem alimentava as pessoas presas eram suas famílias, tá? A cidade, o governador, né, não dava nenhum tipo de alimentação para essas pessoas. Quem cuidava dessas pessoas eram suas próprias famílias. E nós temos aqui também, afinal de contas, aqui a cidade, né? Difícil chegar ali, eu queria aqui, deixa eu ver se eles vão deixar eu ficar aqui em algum lugar. Tá difícil. Eu queria vir aqui no chafariz, mas não estou conseguindo chegar perto dele. Então, nós temos aqui o chafariz também, que servia para abastecer a cidade, né? As colunas, a bacia, as gárgulas. Eu esqueci de mostrar os buzinotes lá atrás. Depois eu volto lá. O frontão, né? Aqui os pináculos já são mais elaborados, olha, tá vendo? Já é em forma de uma pinha, né? E aqui está escrito, né? Sobre quem bebe essa água, fala algumas coisas em relação a isso, está em latim, tá? Eu não sei nada de latim, então fala algumas coisas em relação à água, poder, essas coisas todas. Aqui a gente vai ver a gárgula de novo, né? Diferente do buzinote. Ok? E lá dentro, deixa eu ver se eu consigo, vou tirar aqui só para eu entrar lá dentro.
Vamos tentar subir pela escada. Então, olha, dá para ver aí, né, como que é a lateral. Será que eu consigo subir pela escada, Carmen? Eu acho que você tem que entrar pelo mapa. É, né? Em cima dele aparece um volume azul aí, ó. Aí você entra bem no meio do volume azul aí. Agora eu já entrei dentro do museu, né? Eu queria entrar na porta. Ah, eu acho que eu consegui, hein? Entrar aqui onde eu queria. Então, aqui a gente consegue... Deixa eu ver se tem uma pista aqui, só para mostrar como as paredes eram grossas. Aqui. É isso que eu queria mostrar. Olha aqui, isso aqui é a espessura da parede da cadeia. Dá para perceber como isso é muito grosso, né? Aqui, na verdade, ela devia vir... Eu acho que ela vinha daqui até aqui só. Isso aqui já é outra coisa. Isso aqui, olha a porta, a espessura da porta, né? E a gente vê, aqui dá para ver a cidade, né? Aí, as paredes eram muito, muito grossas. O piso é em pedra, né? Todo em pedra. É interessante porque a gente tem aqui... Vamos ver aqui primeiro. Queria entrar aqui primeiro. Aqui não entra. Acho que nós vamos ter que subir a escada, gente. Ok, então nós temos aí a entrada, a escada toda em pedra, aqui dá para ver melhor, né, os balaústres, a estrutura toda em pedra, olha. Então, temos aqui os anjos barrocos. Olha, o forro, é interessante a gente ver esse tipo de forro assim. Dá para vocês perceberem que ele parece uma gamela invertida? Sabe o que é uma gamela? O lugar onde muitas vezes a gente vai na festa junina, eles colocam doce. É uma peça de madeira que servia para fazer massa de bolo, rosca, essas coisas que usavam para usar na gamela, né? Então, o teto parece uma gamela, é tipo gamela, a gente chama, porque ele parece uma gamela de cabeça para baixo, né? E é interessante, nós vamos ter vários tipos de forros também, que em outro momento, se der, a gente comenta sobre isso. Então, aqui em cima, a gente vai ver que as paredes já são muito menos espessas, né, do que as outras. Então, os pisos eram de tabuado, porque a gente está no andar de cima, né, então o piso aqui é todo tabuado. Esse aqui... Teve uma que eu queria entrar, que era os oratórios, acho que está do lado de lá, vamos ver. Que eu acho bem interessante. Esses aqui são os oratórios. Então, eram locais onde colocavam as imagens dos santos que tinham tanto nas casas, quanto que as pessoas que viajavam, né, levando animais de um lado para o outro, eles levavam essas pequenininhas nas suas capangas, que servia para protegê-los durante a viagem. Então, é interessante ver que tem algumas que são bem pequenas e que serviam, então, de proteção, né, dessas pessoas. E olha como aqueles elementos que eu falei para vocês, azul, vermelho, amarelo, né, e branco, vão aparecer nesses elementos. Olha, porque é característico do período, né? Tudo isso vai ter, então, vai mostrar esses elementos aqui. Se a gente consegue entrar em mais uma aqui. É bom que vocês vão ficar curiosos, quando vocês forem a Ouro Preto, vão querer entrar em todos os cômodos, porque não vai dar para a gente entrar em tudo, né? Agora mesmo já está acabando de novo. Aqui, algumas imagens do Aleijadinho, tá? Quando a gente fala em imagens do Aleijadinho, nós vamos ver que tem alguns elementos importantes que vão acontecer aqui. Deixa eu ver se tem um que é muito bacana. Deixa eu ver, cadê ele aqui?
Então, quando a gente falar em Aleijadinho, a gente vai ter algumas imagens. Eu não sei se essa efetivamente é dele. Acho que essa é. Essa. Ok. Essa aqui é uma imagem do Aleijadinho. O que a gente observa e por que a gente sabe que essa é do Aleijadinho, né? Diferente de algumas outras. Acho que essa aqui também é. O que acontece aqui? Nós vamos ver que tem alguns elementos importantes. O tecido que o Aleijadinho desenhava, não podemos esquecer que ele tinha um problema, né, nas mãos, e ele, então, não conseguia, não talhava com aquela perfeição com que o pano ficasse com movimento. Então, quando ele ia dar o movimento no pano, ele fazia esse movimento chanfrado. Dá para vocês observarem aí como é que o tecido ele é chanfrado? Olha, tem pontas, né? Olha, tudo pontiagudo por causa dos elementos dele. É característico dele. Os cabelos eram sempre cacheados, lembrando as volutas do barroco, né? Os narizes eram sempre alongados e afinados. Os olhos, não dá para ver muito aqui, mas os olhos eram esbugalhados, eram levados para fora, né? Então, essas são algumas das características da escultura do Aleijadinho. Então, quando a gente for olhar barroco, a gente vai perceber, por exemplo, que essa escultura, ela é muito diferente dessa. Tá vendo? Olha como os elementos são diferentes. Então, a gente vai ver aí o que as coisas do Aleijadinho são muito mais fortes, né? Esse aqui também é do Aleijadinho. Muito mais fortes são os profetas, né? Lá de Congonhas do Campo. Então, nós temos aí vários outros elementos acontecendo. Ok? Deu para vocês entenderem isso aí? Dá para passar pelo menos uma igreja do lado dos Emboabas, Carmen? São 7h07. Acho que dá, sim, Elaine. Tá, então vamos lá. É do lado aqui do museu, tá? Ah, aqui do lado do museu também. Já cheguei na igreja. Aqui, então, peraí, deixa eu chegar na igreja aqui de frente. Quero entrar no mapa, mas no mapa não quero. Ó, eu estou apertando errado também. Tá, então a gente vai ver aqui, ó. Aqui está a Casa de Câmara e Cadeia. Ah, nós não fomos no Palácio dos Governadores. Tá, depois a gente volta lá. Aqui a gente tem a Casa de Câmara e Cadeia. E aqui, ó, essa igreja aqui, que a gente vai chegar nela agora. Vai. Desceu. Aqui, então, nós temos a Igreja do Carmo. Essa igreja é uma das igrejas mais ricas que a gente tem em Ouro Preto, tá bom? Junto, aqui do lado dela, só de curiosidade, depois a gente vê, a Casa da Ópera foi o primeiro teatro da América Latina, ok? É a Casa da Ópera. E lembra que eu falei dos lambrequins? Aqui, essa aqui é a outra casa de Ouro Preto que tem os lambrequins aqui ornamentando a fachada, ok? Então, vamos lá. Vamos chegar aqui mais perto. Uai. Para a gente ver de frente. Então, tá. Vou ver se a gente consegue entrar ali em cima. Então, nós vamos ver aqui. Olha como ela... Deixa eu fechar isso aqui, né? Está atrapalhando. Isso aqui também fecha. Tá. Ah.
Oh, meu Deus. Então, nós temos aqui, de novo, olha, a torre tem movimento, mas não é igual ao que a gente viu na São Francisco de Assis. Aqui na Igreja do Carmo, ela tem umas referências muito mais parecidas com a Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias, né? Onde temos aqui a cimalha com movimento, aqui a rosácea mais elaborada ainda, porque essa igreja era a igreja que as pessoas mais abastadas frequentavam. Então, é lógico que aqui recebiam-se mais doações, e essa igreja, então, era uma das igrejas mais ricas de Ouro Preto. Aqui a torre não é nem quadrada, nem redonda, ela seria um redondo com umas colunas quadradas nas pontas, né? Então, ela está num período intermediário entre a igreja da Nossa Senhora de Conceição de Antônio Dias e a São Francisco de Assis. Lembrando que agora nós estamos do lado dos Emboabas, tá? Nós mudamos de lado quando a gente atravessa a Praça Tiradentes, tá bom? Vamos, deixa eu ver aqui qual que é. Essa aqui é Rosário dos Pretos. Essa aqui. É porque eu tenho que ver aqui. Esse aqui é a do Carmo, essa. Eu vou colocar aqui essa aqui é bom porque ela sobe a escada, então é bem bacana. Deixa eu compartilhar aqui, apresentar outra coisa. Cadê? Não. Essa, né? Então, aqui ele mostra, vai subindo a escada, eu vou dar uma chegada. Aqui é a igreja Nossa Senhora do Carmo. Olha aí, dá para ver, olha o requinte dos trabalhos, das peças, né? Que eram esculpidas aí na igreja. Olha, a cimalha, né, fazendo esse movimento, olha a rosácea, que lindo, medalhão aqui na frente, né, as pedras. A taxa dessa igreja é R$8. As chaves, né, olha como ele joga um pouquinho para trás, né, a torre cidreira. A lateral, a igreja aqui é reta, tá vendo? Ela tem essa torre saindo para fora, mas depois, basicamente, ela é retangular, né? Então, não tem muita coisa aqui para a gente... Olha a igreja aqui, o interior dela, como a igreja demora muito tempo a ser construída, né? Ela vai ganhando ou perdendo coisas. Olha o requinte da igreja, olha que lindo esses desenhos elaborados, né? As colunas, mas é rococó, você falou que o rococó era mais pobre. Eu falei que o rococó era mais pobre, mas ela é muito elaborada em relação aos elementos, né? Que era com muito capricho, com muito cuidado que aparecia, né? A pintura do teto, olha, de novo as cores, dourado, azul, né? O branco, tudo isso acontecendo aqui. Olha os retábulos, olha que maravilha que são esses retábulos aqui, todos decorados. Você consegue observar e ver bem todos esses detalhes, né? Olha, lembra das imagens dos santos? Eu falei para vocês que os cabelos eram de doação? De alguma promessa? Então, os cabelos desses anjos, desses santos, eram pessoas que faziam promessas e que, se a promessa desse certo, né, eles doariam os cabelos. Então, os cabelos são os cabelos dos santos. Muitas vezes só tinha a escultura da mão e do pé, né, o resto era só tecido. Aqui já é um elemento completo, né? Olha que maravilha que são os púlpitos. A parte de cima, que eu tinha explicado para vocês já. Olha, aqui tem esses dosséis aqui, que são esses acabamentos em cima dos retábulos,
Vocês já viram essas camas das rainhas, dos reis, que tinham um elemento em cima da cama, onde descia todo aquele tule, né, para proteger? Então, era isso aqui, né, esses dosséis aqui que vão aparecer dentro das... Olha que maravilha. Essa igreja é belíssima. Aqui, de novo, olha, os cabelos, tá vendo? Só tem mão, rosto e muitas vezes pé, né? O resto era tudo pano. E alguns deles, que eram todos de madeira, vocês já viram aquela expressão santo do pau oco? O santo do pau oco é porque eles faziam as esculturas dos santos, todo em madeira, por dentro era vazio, e ali dentro eles escondiam ouro, que eles contrabandeavam para outros locais. Então, por isso, o santo do pau oco significa que você parece um santinho, mas na verdade você está fazendo alguma coisa errada, porque eles usavam a parte oca do santo para levar e contrabandear ouro de um local para o outro, tá? Daí que vem essa expressão. Então, a gente tem aqui, olha, esse aqui é o arco, né, que vai separar a nave principal do altar-mor. Vou ver isso aqui, mostra. Aqui já os corredores que vão dar lá para a sacristia, né, essas coisas todas, enfim. E aqui também tinha, olha que bonito esse meio um retábulo, meio um chafariz, né? Olha, todo em pedra-sabão. Olha que beleza. Toda o branco, azul, amarelo, né? E vermelho. Essa sacristia, eu acho ela por iniciativa de venerável ordem muito interessante seu também. filho Antônio Francisco. E aí a gente está vendo aqui ele falar de ordem terceira, né? Não se esqueçam que nessa época não existiam os padres, as ordens dos irmãos, né? Dos padres e das freiras. Só existiam ordens terceiras, ok? Carmen, eu acho que é isso por hoje, né? Porque senão vai... Eles vão ter aula, né? 7h20? 7h25 é a aula deles. É isso, então, Elaine. Então, nós vamos deixar uma outra data para a gente botar tênis de novo, né? E continuar vendo Ouro Preto, se Para a puder. gente terminar, eu demoro demais, gente, a visitar tudo. Aí agora eu vi só a Igreja do Carmo. Ficou faltando, então, a Nossa Senhora do Rosário, do Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e a do Pilar, né? Aham. Mas a gente faz um outro dia aí, quando você voltar de viagem. Tá bom. Né? Mais no final do mês eu estou disponível, é porque agora eu vou viajar mesmo quinta e só volto na outra semana. Tá ok, então. Semana que vem vocês têm MEC, vocês estão muito apertados aí também. Essa semana a gente recebe o MEC aí. Tá bom. Vamos olhar para isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês acharem que está um pouco cansativo, a gente faz de outro jeito, mas aí vocês conversam com a Carmen e a gente vai fazendo por enquanto, já que não dá para fazer presencial, a gente faz virtual. Tá bom? Então, na outra, quando a gente voltar de viagem, a gente faz o Palácio dos Governadores e a gente faz o teatro, que eu acho o teatro muito bacana, porque foi o primeiro teatro da América Latina. Então, é muito importante a gente falar sobre o teatro, mostrar a Igreja do Pilar e a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Pelo menos mais essas duas. Uhum. Bom? Legal, Elaine. E a Casa dos Contos também, que eu tenho que falar. Porque é lá que fazia os contos de réis, tá, pessoal? Então, fazia a moeda, era feita lá, nessa casa, e a gente vai falar como é que viviam os escravos e como é que eram feitas as moedas. Tá certo. Então, nós temos mais uma outra data. Mais uma, Carmen.
Boa viagem para você, Elaine. Obrigada. Obrigado por isso que você está dando de presente para a gente, que eu estou amando. Obrigada, e depois a gente tem também. mais um monte de coisa, minha cabeça fica fervilhando de ideias. Ótimo. Ótimo, obrigado, viu? Tchau, pessoal, tudo de bom, boa aula, tchau. Um abraço, até mais. E aí, meninos, gostaram? Sim. Pode falar comigo. Hã? Sim. E aí, gostou, Rony? Maravilhoso, professora. É muito bom, não é? Viajar com Uhum. quem conhece, então, Nossa Senhora. É uma tristeza que tantas vezes a gente passou por ali e não percebeu, um monte não A gente não sabia. vê essas coisas, né? Viajar com a Elaine é muito bom, porque ela conhece tudo dessa história de coisa. É o máximo, adoro. E olha que, assim, eu tive um pedaço, assim, de conhecimento da história, alguma coisa, ele tem Minas ali de baixo, né, aquelas coisas Aham. todas. Nós fizemos um espetáculo, chamado Ah. Ciclo do Ouro. Era maravilhoso, assim. Olha aí. Ó. Apresentamos em Ouro Preto, foi o último que nós apresentamos, foi lá, inclusive. E, assim, Você não tem filme disso para apresentar para a gente, não, Rony? deste espetáculo, não, a gente não tem esse muito hábito de gravar, sabe, professor? Porque não dá, primeiro que a gente da equipe não dá tempo de fazer isso, e contratar é caro, e geralmente esse espetáculo em si, ele apresentou poucas vezes, foram em São Paulo, Belo Horizonte, Barbacena, que foi na estreia, e lá em Ouro Preto depois, e um espetáculo lindo, conta a história, assim, dos paulistas, Emboabas, assim, tem fotos, depois eu posso tentar. Ah, legal. Mostra pra gente, sim. Mas é isso, gente. Obrigado aí por hoje, né? Vamos aí fazer mais viagens como essa, né? Com isso a gente vai enriquecendo nossos olhos e buscando aí referências um pouco mais longe, né? Um abraço para vocês, gente. Até mais. Obrigada, boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Obrigada, boa noite, pessoal.